Estamos ao vivo para mais um podcast Fofocas Terapêuticas nesta página maravilhosa, meus amores. E eu tô muito animada para falar com vocês hoje. Gente, olha, vocês sabem que eu amo fofocar. Nós estamos no primeiro Fofocas Terapêuticas do ano e eu quero fofocar. Espero que vocês estejam prontos para fofocar, que eu convidei uma pessoa muito especial para a gente ter uma fofoca boa, porque fofoca boa é fofoca compartilhada, vocês sabem disso, fofoca boa é fofoca compartilhada, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que afeta a todos nós e que tem que ser discutido com mais cuidado. Tem que ser olhado com amor, muito amor. E agora eu vou chamar vocês aqui, chamar para vocês conhecerem a Fabi Matos, e daqui a pouco eu falo o tema que ela vai trazer. Vem, Fabi! Vem fofocar com a gente! Oi, maravilhosa, tudo bem? Que prazer estar aqui com você, ao vivo aqui no seu podcast, para falar sobre esse assunto tão importante, que é como você falou aqui agora. Afeta uma série de pessoas e todo mundo precisa de um pouco de mais informação sobre isso. Lógico, sobre todas as outras coisas, mas sobre esse tema que afeta muitas pessoas. A gente precisa pincelar isso aqui nessa fofoca maravilhosa, enriquecedora, junto com você, maravilhosa. Que prazer estar aqui com você e todos estão assistindo. Gratidão por aceitar o convite. A ideia do Fofocas Terapêuticas é a gente falar de fofocas que curam. A gente trocar ideia de uma forma gostosa, falar da vida assim, mas de uma forma leve e trazendo muito conhecimento. E hoje eu sempre deixo meu convidado escolher, e a Fabi escolheu o tema: o complexo de inferioridade pode afetar negativamente os seus relacionamentos? Esse é um assunto top. Se você está vendo aqui nosso podcast pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Carola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística, e eu criei esse podcast justamente para isso, para a gente trazer temas que ardem no nosso coração, fofocar, trazer informação, se divertir, tomar um chá, comer um bolo. Se você não pegou, pega o teu chá, pega o teu suco. Quem está acostumado já sabe, tem gente nos comentários que até fala: já peguei meu suco, já peguei meu bolo. Então, vai pegar para a gente fofocar, e eu quero que essa mulher maravilhosa conte para a gente, antes de entrar nesse tema, quem ela é, da onde ela é, com o que ela trabalha, e esse tema é maravilhoso porque é escolhido. Fala para a gente, Fabi, por favor. Então, maravilhosa, meu nome é Fabi Matos, eu sou de Aracaju, Sergipe, tenho raiz em outros lugares, como a Bahia, Pernambuco, Alagoas, a minha família é bem variada, e eu trabalho com o que eu mais gosto, com a comunicação, na área de relacionamentos e comportamento humano. E lidou com esse tipo de situação todos os dias. Tem um canal aqui também no YouTube que fala sobre relacionamentos, a vibe do amor. Tem a minha página lá no Instagram que fala papo de relacionamento. E também tem um movimento de mulheres que a gente transforma conhecimento em possibilidades. Que eu também trago esses temas e a gente fala de tudo, um pouco de cada coisa, sobre empreendedorismo, sobre autoestima, sobre o bem-estar da mulher, as dores que ela está passando, como é que ela pode transformar numa coisa mais significativa na vida dela. E eu trabalho aqui falando, que é o que eu mais gosto de fazer, trazendo conhecimento, como você acabou de dizer, conhecimento que cura. Você falou fofocas que curam. No meu caso, é um conhecimento que cura. Eu trago todos os dias para ativar essa energia em todas as mulheres, todas as pessoas que assistem minhas páginas. Tenho estou com vídeos também em outras plataformas, no Kawaii, TikTok, e eu levo essa informação sobre conhecimento, relacionamento e comportamento humano para todo mundo. Que maravilha. Boa noite, o pessoal está chegando. Boa noite, Diária linda. Bom ter você aqui. E, Fabi, vamos conversar aqui. Agora eu quero saber aqui uma coisa. Você trouxe, assim, complexo de inferioridade, você fala de relacionamentos, e você trouxe, assim, como isso pode afetar o relacionamento. Mas por que esse tema te interessa tanto? O que isso tem a ver com a tua história? Conta pra gente. Eu quero saber da tua vida. Bora lá. Conta pra nós. Vamos lá contar a minha história. Então, quando a gente resolve trabalhar com relacionamento e comportamento humano, logicamente que nós temos algo a ver, tem algo a ver com a nossa vida, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de me relacionar, como eu falei, de me comunicar.
E eu sempre quis dar sentido ao que eu passei na minha vida, né? De um relacionamento tóxico. Uma pessoa durante 10 anos, e nesse relacionamento, eu sempre fui uma pessoa que autoestima, é claro, tem todas as suas nuances em várias áreas da vida. E na área de relacionamento afetivo e em outras mais, eu tive alguns empates. E com essa pessoa que eu me relacionei, eu vivi isso. Não que eu tivesse um complexo sobre mim, no caso, mas ele me fazia sentir uma pessoa assim, pela maneira nociva como ele me tratava, pela forma como ele tratava o nosso relacionamento. Então, eu me sentia diminuída naquela relação. Eu me sentia angustiada. Eu olhava para mim e dizia: não, essa não sou eu. Por que eu estou inserida nesse contexto? Porque é como a gente fala aqui, a autoestima é uma coisa que a gente tem que trabalhar em todos os setores da vida. Em alguns setores da vida, elas são mais, assim, tem mais indícios de mais potente. Em outros, a gente administra, mas naquele momento, a questão de eu me sentir diminuída, menos valorizada, pela maneira como ele me tratava, como ele não respeitava nosso relacionamento, nossos filhos, nossa família, com as traições, os xingamentos, né? O abuso emocional, o abuso verbal, de todas as formas. Então, aquilo ali me fez repensar, em determinado tempo do meu relacionamento, que eu precisava sair daquilo ali. E quando eu consegui me desligar daquilo, que eu me deparei, eu disse: e agora? O que é que eu vou fazer? Eu digo: preciso usar a minha história para mudar a história de outras pessoas. Porque nas minhas páginas, Pérola, eu tenho muitas seguidoras que me pedem ajuda e eu ajudo, já transformei muitas mulheres em relação a esse sentido. Por quê? Porque elas estão saindo de relações que também estão sendo abusadas, estão sendo agredidas, estão sendo machucadas e elas não sabem como sair disso. E eu parei um dia e disse: eu preciso mudar a vida de outras pessoas e transformar isso que eu passei em conhecimento. Então, quando você fala de autoestima, as pessoas muitas vezes acham que isso é besteira, mas não é. E tem tudo a ver com autoestima. Um complexo de inferioridade é uma consequência do que você foi afetado na sua autoestima. Então, quando você se sente diminuída, desrespeitada, desamparada, se sente mesmo o lixo de pessoa, com aquela pessoa que lhe fez aquele mal, você começa a ter complexos, você fica com vergonha de aparecer para as pessoas, você se sente feia, você se sente gorda, você se sente magra, você não se sente apresentável nos ambientes. E eu passei muitas vezes por isso. Eu passei muitas vezes por isso com os meus vizinhos, eu passei com os colegas de trabalho dele, com os meus colegas de trabalho, que sabia, muitas vezes ele me destratava na frente das pessoas. Então, isso me fez pensar na força que eu podia ter e que eu tive para poder levantar minha cabeça e fazer toda a diferença na vida da outra, na vida do outro, na vida de outras pessoas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu criei um canal no YouTube, comecei assim, trazendo esse ensinamento. Como você sair dessas algemas? Como você transformar uma consequência que é tão grave dentro do que você viveu em palco para você brilhar e transformar a vida do outro? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei aquela dor e transformei em possibilidades. Por isso que hoje eu tenho que conectar elas. Eu estou tentando fazer isso na vida de outras pessoas. Explica pra gente uma coisa, então, agora. Como você descobriu? Conta pra gente, assim, como você descobriu nesse processo que você falou, foram 10 anos de relacionamento, várias questões de ser um relacionamento tóxico, mas como você descobriu que você estava com complexo? Não, duas perguntas, porque essas duas perguntas são importantes. A primeira, como você percebeu que você estava num relacionamento abusivo? Porque tem muitas mulheres que demoram para perceber, né? Então, como você percebeu e como você também percebeu que você tinha um complexo de inferioridade? Porque tem muitas mulheres também que não entendem isso. E às vezes é um detalhe, uma virada de chave que você olha e fala: caramba, eu tô passando por isso. Conta pra gente. Ontem, essa semana eu tive uma live falando exatamente sobre isso, sobre a questão do abuso, né? De você se sentir ali abusada por aquele homem. Tem muitas mulheres que acham que você está sendo abusada só quando tem um abuso sexual, ou agredida quando você apanha. Mas existe o abuso emocional, o abuso quando ele usa os filhos para afetar a mãe,
o abuso financeiro patrimonial, quando aquela mulher não tem condições de se manter e ele mantém essa mulher numa algema emocional, uma algema mental. E eu percebi que eu estava com esse problema de abuso quando ele me agredia verbalmente, quando ele arremessava as coisas dentro de casa no chão. E isso na presença dos meus filhos. Esses foram os xingamentos. Ele nunca me tocou de fato, assim, de direito, mas, assim, eu acho que a maneira como ele agia já era uma agressão muito grande, porque você agredir a sua companheira com palavras de baixo escalão, onde os vizinhos todos escutavam. Ele era agressivo, ele era uma pessoa sem limites, ele é um narcisista que ele continua agindo assim até hoje. Só que, graças a Deus, eu tive força, há mais ou menos 10 anos atrás, de romper essa corrente com ele, entendeu? Corrente física. Pode ser que ainda tenha uma corrente emocional da parte dele, ou energética, não sei. O que importa é o seguinte, que eu, fisicamente, quando eu entendi que ele me gritava, ele me xingava, ele me dizia coisas bárbaras, ele arremessava as coisas no chão, ele fazia escândalos, do nada, porque eu sempre fui uma mulher assim, sempre presente, dona de casa, mãe, todo mundo erra, mas não era um motivo para você se transformar num monstro por conta de uma besteira, de um contexto que não era o ápice para ele chegar a esse ponto. Então, nesse momento, eu entendi que aquilo era uma agressão. E eu a recomendo a todas as mulheres que estão passando por isso que procurem ajuda, porque, assim, graças a Deus, eu também acredito que ele não chegaria até fins de fato, no caso, me matar ou fazer algo assim, mas tem muitos casamentos que as mulheres estão se mantendo no casamento, ela tendo condição financeira, mas emocionalmente ela acha, porque a mulher que vive em relacionamento assim, eu passei por isso, ela fica dependente e amarrada àquela relação, porque elas passam a gostar de sofrer, porque elas acreditam que aquele modelo de relacionamento é um modelo que vai fazer ela feliz. Mas a gente tem que parar para pensar que não depende só daquele momento, com coisas vividas por ela na infância dela, modelos de relacionamento que ela viveu dentro da própria família, da primeira família que ela teve, que foi a família dela. Então, muitas vezes a gente traz isso, ou um relacionamento que ela teve anterior, que ela foi infeliz, então ela tem isso como espelho e acha que tem que se manter em relacionamentos assim. E eu, graças a Deus, eu consegui, porque meu pai, ele dizia para mim, minha filha, nunca deixou me gritar com você, nunca deixou me levantar a mão para você, e ele tem que ser provedor. Provedor emocional, tem que ter responsabilidade afetiva, tem que ter uma série de fatores. E quando foi que eu percebi, Pérola, que eu estava com complexo de inferioridade? Naquele momento, uma coisa que eu nunca tive em toda a minha vida. Quando eu passei a sentir vergonha, primeiro de mim, de estar naquela relação. Eu tive vergonha de mim, quando eu tive um pouco de entendimento, eu tive vergonha de mim, e também eu tinha vergonha de sair e encontrar com os vizinhos na rua. Eu saía correndo. Eu olhava para mim e me sentia feia, e uma coisa que eu não sou feia nem por dentro. Assim, ninguém, eu não sou a mulher mais linda do mundo, mas eu sempre fui uma mulher vaidosa, sempre me arrumei, sempre, sabe, uma pessoa alegre, e eu estava me sentindo triste, estava me sentindo dentro da caixa. Então, toda essa experiência me fez entender que eu estava com um problema, e isso começou a me deixar complexada. Eu achava que o erro era meu, eu achava que eu é que era feia, que ele não gostava de mim, ou que gostava, mas ele era um cara alucinado, porque eu é que era o motivo daquele problema. Então, eu acho que o maior complexo que uma mulher possa sentir é quando ela acha que o problema vem dela e não dele, do seu parceiro ou da sua parceira, no caso, porque pode ser, né? Casos opostos, pode ser a mulher também, que é uma mulher narcisista e está fazendo o homem passar por certas coisas. Então, foi nesse momento que eu percebi esse complexo, nesse momento da relação. Entendi. E eu quero saber de você uma coisa. Quando você sentiu que era o momento de não, agora chega? Porque assim, isso foram 10 anos, então eu imagino que começou aquela coisa de pouquinho em pouquinho, até que foi crescendo, crescendo, mas você estava naquela, ele vai mudar, as coisas vão ser diferentes, não é bem por aí, mas chegou um momento que algo aconteceu e que você falou, não, agora não dá mais, agora... O que foi? Você consegue lembrar o que foi que você falou, não, nitidamente, nitidamente. Eu acho que essa experiência
ela vai ficar na minha mente, eu acredito, não por um lado negativo. Hoje eu consigo entender que foi. Eu até agradeço, muitas vezes eu ter passado por essas experiências, por quê? Porque eu consegui enxergar tantas coisas que eu não enxergava, sabe, Bela? E assim, quando foi que eu comecei a entender que aquela relação eu precisava sair dela? Quando eu comecei a fazer uma autorreflexão, nos momentos que eu estava só, que ele não estava em casa, que ele viajava muito, e eu olhava para os meus dois filhos e eu entendia que eu estava adoecendo os meus filhos, me mantendo naquela relação. Tinha também a questão, porque nós adoecemos nossos filhos quando a gente se mantém em relações nocivas. Os nossos filhos são espelho da gente, do pai e da mãe, daquele contexto de relação. Quando eu parei e disse assim, não, mas eu sempre fui uma mulher que trabalhava, uma mulher que tinha uma vida, uma mulher que tinha eu decidia tudo. E de repente eu estava rendida numa coisa que ele estava resolvendo, ele estava decidindo minhas questões, eu não estava aceitando mais isso. Eu disse, não, isso está errado. Eu preciso ser quem eu sou. Literalmente, eu saí do meu lugar, do meu palco, que eu nunca fiz isso na vida, fiquei na plateia e dei palco para ele. Então, naquele momento, foi gritante, porque eu nunca dei palco para homem nenhum, e nem para ninguém. Eu sempre fui uma mulher que sempre resolvi minha vida. Eu sempre fui muito bem resolvida. E o estopim foi que ele já vinha me traindo, fora todas as agressões, ele também teve agressão, né? A questão da traição. Foi quando eu peguei ele me traindo, eu estava em viagem na casa da minha mãe, e ele veio me deixar aqui. Quando ele voltou, que ele veio me pegar, eu peguei no celular dele, ele dentro da minha casa, da minha cama, me traindo contra a mulher. Então, naquele momento, eu já queria um pé. Eu já tinha ligado isso para minha mãe, e tinha dito, eu não vou ver mais com ele. Minha mãe, não, que loucura é essa? O que foi que aconteceu? Nada, mãe. Eu sofria calada e não dizia muitas coisas para minha mãe. E aí, quando eu descobri, eu literalmente, naquele dia, eu realmente agi como nordestina. Assim, eu tive uma reação muito fora da caixa, que foi, realmente, eu avancei nele e parti mesmo, não vou mentir. E daí eu não voltei mais, não quis nem pegar nada meu lá, onde eu estava aqui, eu morava em João Pessoa. Eu disse, traga as minhas coisas. Ele aí foi quando começou um outro inferno que a gente acha que o casamento acaba ali. Não é. É uma guerra depois, que ele não aceitou. Ficou 2 anos e meio num litigioso, os filhos sofrendo, ele vinha todo final de semana. E nesse meio termo foram até parar um pouquinho assim o sofrimento. Assim, em relação a sentimento, eu sofri muito tempo, mas naquele momento foi um momento de eu dizer assim, para tudo, eu preciso reagir, eu preciso realmente parar e dar continuidade à minha vida, voltar a ser aquela mulher que eu sempre fui, autêntica, Fabiana dona de si. E aí eu dei o ponto final para o sofrimento daquele contexto, sabendo que viriam outros, não naquela intensidade, mas eu enfrentei todos eles e eu só tenho a agradecer a Deus e a minha atitude. Entendi, parabéns, que eu sei que não foi uma decisão fácil, essa é uma decisão muito difícil e que muitas mulheres não conseguem tomar. E por isso que elas continuam em relacionamentos que não fazem bem para elas, porque elas têm medo de nunca mais conseguir ter uma pessoa. Porque assim, gente, eu trabalho com autoestima, então eu encontro mulheres que estão em relacionamentos ou saindo de relacionamentos que não as fazem bem. E uma das grandes dores é achar, por mais que aquilo esteja ruim, que não vai encontrar uma outra pessoa para estar com elas. Exatamente. Isso, gente, se você... Olha, sério, gente, se você tá passando pela tua cabeça, eu não sei se eu vou encontrar alguém melhor, para tudo que tem alguma coisa errada. Porque você não está se dando o valor que você merece. Esse Exatamente. É um ponto, assim, para uma dica para saber se eu tô com problema de autoestima ou se eu tô com problema de dependência relacional no meu relacionamento. Se você tá pensando, acho que eu nunca mais vou arranjar alguém na minha vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa em você que se você não tá olhando direito. Esse fator é muito sério, Pela, porque assim, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa esclarecida assim nisso, porque eu sempre estudei muito, li muito. Quando eu estava casada, eu estudava muito, lia muito. Então, assim, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. O outro não tem nada a ver com que a pessoa que te fez mal. Você que sai de uma relação, é normal. No início, você não querer se envolver ali,
naquele momento, porque você está sofrida, você está passando o seu luto, que é necessário passar o luto daquele sofrimento, entender que aquele luto também não pode se estender tanto, mas você precisa passar por aquela fase, mas principalmente você entender que você não pode se fechar para a vida porque aquela pessoa lhe destruiu. Aquilo ali é sobre ele, não sobre você. E isso eu sempre tive esse esclarecimento. Eu passei o meu tempo de luto, e quando eu passei o tempo de luto, eu vivi para os meus filhos, literalmente, como eu sempre vivi. Mas também quando eu consegui levantar a cabeça, disse, agora, eu sentei os meus filhos no sofá e tive uma conversa com eles. Eu disse, mamãe passou por todos esses problemas, vocês passaram junto comigo. Papai tá com a vida dele, eu nunca joguei os meus filhos contra o pai. Agora, mamãe, a partir de hoje, ela tá viva, não tá? Tá. Não vai deixar de ser mamãe de vocês. Mamãe vai continuar cuidando de vocês. Sim, mas mamãe é uma pessoa que precisa ser feliz também. Eu preciso ter vida. Independente de estar com alguém ou não, mamãe precisa viver. E eles me abraçaram e ficou tudo bem. Porque é aquela questão. Você não pode morrer para a vida. Você também não pode deixar de ter responsabilidade afetiva com seus filhos. Mas você precisa ter amor por você. Independente de qualquer situação, você precisa se amar. Resquícios de relacionamento vão ficar na vida da pessoa. Pode, a gente vai ficar, a gente nunca vai esquecer o que a gente passou. Mas olhe para trás, entendendo que esse sofrimento tem que lhe trazer aprendizado. E não você ficar em cima de uma cama sofrendo a vida inteira por uma pessoa que já se refez milhares de vezes, desculpa, já se casou várias vezes, já teve outros filhos, está em outra família, está vivendo e você vai chorar por uma pessoa dessa forma. Até você ir para o chão, então é melhor você acordar, entender que a vida está para ser vivida. É duro, você precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Mais ou menos assim que eu penso. Eu acho bem legal. A Adriana está falando aqui que a insegurança é o pior, e realmente ela é o pior, porque ela bota coisa na nossa mente que não deveria nem estar lá. E a gente começa a duvidar da gente, da nossa capacidade, de se a gente vale isso mesmo, se a gente não tá doida, né? Porque nessas situações, uma das coisas que vem, será que eu não tô maluca, gente? Porque vem, é umas coisas muito, tem uns papos muito loucos quando essas coisas acontecem, e que quando eu fico, gente, eu acho que eu tô ficando doida, não é possível, a culpa é minha, e aí você tem que entender que a culpa não é. E assim, eu queria, assim, achei bem interessante isso que você trouxe, de que você sentou com seus filhos e trouxe isso, nossa, a mãe tá viva e tudo mais, mas eu imagino que até você chegar nisso foi um processo assim visceral de reconstrução. A Adriana está aqui falando isso mesmo. Predomina na mente, a insegurança predomina, tanto nos fins de relacionamento, quanto até mesmo, não num fim, mas numa crise. E como é que você fez esse processo de resgate de você? Porque, assim, gente, só assim, para quem não entende exatamente, quando a gente passa por um processo desse, a gente se perde da gente, a gente não sabe mais, às vezes a gente não sabe nem mais quem a gente é. Como é que você fez esse processo de resgatar você e a tua segurança? Foi um processo realmente visceral, como você falou. Mas a primeira coisa que eu fiz, Pérola, quando eu me deparei, eu estou falando aqui, chega a me arrepiar, que é algo que bate em mim muito forte. Quando eu me deparei no outro dia, sabe, que ele ainda ficou naquele processo de ficar ligando a madrugada toda, ele infernizou e tudo aquilo, mas que eu saí daquilo, que ele voltou e eu estava com meus filhos, quando passou essa semana que eu sentei, eu disse, primeiro eu entendi o buraco que eu estava. Eu disse, eu estou num buraco sem tamanho, mas eu vou precisar me levantar. E eu continuo, o que foi que eu fiz? Eu continuei seguindo com minhas atribuições de mãe, mas quando eu estava sozinha, eu me trancava dentro de um quarto, eu vivi aquele momento do luto, literalmente, eu chorei muito, tentando botar a cabeça em ordem, e sempre focando numa coisa. Nesse momento, eu posso ficar no buraco, mas os meus filhos não podem se afundar comigo. Então, o que me deu força de olhar para frente e ver uma luz, logicamente que a minha vida, mas os meus filhos eram muito mais importantes do que qualquer coisa naquele momento. Então, eu não deixei de ter responsabilidade afetiva com eles. Eu levava eles na escola e voltava para chorar. Eu fazia minhas coisas, o que tinha que fazer da minha vida e voltava para chorar. Eu me trancava dentro do meu eu. Então, eu entrei numa coisa de, tipo, quando você hipnotiza alguém?
eu parei dentro de mim. Eu fui lá no profundo da minha alma para entender dentro de mim o que é que não tinha sido afetado. Então, eu disse, não, o que é que não foi afetado aqui? Eu comecei a... Eu pegava literalmente, eu ensino isso hoje às minhas seguidoras, e eu tenho salvo vida muito com isso. Eu pegava um caderno, literalmente um caderno, e eu anotava o que é que estava, o que é que tinha acontecido, o que foi destruído. Meu amor próprio naquele momento, minha autoestima, o que é que ficou de resto? Meus filhos, minha fé, a esperança de eu poder transformar minha vida numa situação melhor. Então, o que me restou naquele momento foi Deus, que Deus nunca me abandonou. Então, eu me apeguei a Ele. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu andei dentro da minha responsabilidade, porque tem gente que se separa, alopra, começa a sair, deixa os filhos na casa da mãe, começa com irresponsabilidade, vai atrás de outro homem. Gente, naquele momento eu estava fechada para balanço. Era um balanço meu, naquele momento. Então, eu me resguardei de tudo e de todos. Nesse período, vieram pessoas, até uma pessoa, um ex-noivo meu, que foi meu primeiro namorado, me viu, quis, não, disse, eu fui franca, eu disse, olha, eu estou dentro da caixa nesse momento. Nesse momento, eu estou vivendo para mim e para os meus filhos. Então, eu não quero. Primeira coisa, eu me resguardei do ambiente externo. Eu realmente me anulei um ano, mas não foi porque eu vou parar, eu vou morrer, não. Eu entendi que eu precisava me refazer. E para se refazer, a gente não pode estar no meio de muitas informações. Então, eu precisei me conhecer de novo, saber quem era aquela Fabiana que estava ressurgindo das cinzas, como a fênix. Porque a Fabiana, antes do casamento, era uma. A Fabiana, depois da separação, era outra. Então, eu precisei juntar esses cacos e fazer uma pergunta, o que é que ficou de bom aqui? E começar a construir uma nova trajetória da minha vida. Passei por muito sufoco, passei por muitos momentos difíceis, principalmente no momento da minha separação, que eu não queria viver com ele mais, ele ficou, foram 2 anos e meio no litigioso, sofrido, porque a gente sai da relação e tem que ter força para enfrentar a realidade, os restos mortais de uma relação que ficou. E tentar amparar e proteger os filhos de todo jeito, porque eles não pediram para nascer. Então, muitas pessoas diziam, Fabiana, você é muito forte. Eu emagreci 10 quilos. Eu fiquei bem magra. E tinham pessoas... Eu estava aqui em Aracaju, eu morava em João Pessoa, e uma amiga minha que me conhecia de infância disse que eu não avisei a ninguém, nem as pessoas mais íntimas que eu tinha me separado. Porque eu realmente me fechei para eu entender o meu momento. E quando eu consegui fazer isso, eu comecei a levantar, a respirar e a dar sentido a tudo aquilo, a todo aquele processo que eu fiz. E hoje eu sou outra pessoa. Tenho resquícios de um casamento que foi nocivo, tem, mas eu tento me equilibrar. Logicamente, hoje eu estou equilibrada, mesmo tendo esses resquícios, mas transformando a vida de outras mulheres. Eu criei forças, eu criei aquela leonina, aquela mulher guerreira, aquela leoa que veio mesmo para mudar, fazer diferença na vida do outro, tirando a minha personalidade, que sempre foi assim, de acrescentar sempre na vida das pessoas. Eu juntei o útil ao agradável, fiz uma bananada, como o povo fala, como minha avó dizia, e estou alimentando a alma das pessoas aí, tentando mudar a vida do outro. É mais ou menos isso. Maravilha. Boa noite, Adri. O pessoal está chegando, está dando boa noite aqui. A Adri também está dando boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigada. E é muito bonita a sua história, muito verdadeira, porque tem mulheres assim que passam por isso diariamente e muitas vezes não tem com quem conversar, não quer conversar, tem vergonha de passar por isso, porque é isso que é uma coisa que eu tenho 2 perguntas que eu quero fazer para você. Uma, nesse processo você continuou trabalhando ou você parou para focar no casamento? Então, eu tive alguns embates em relação a isso. Ainda teve essa outra situação, porque quando eu voltei para a casa da minha mãe, que era naquela época, aquele imóvel era meu, não mais, mas por outras questões, minha mãe, ela não facilitou muitas coisas para mim. Então, eu tive que ter muita cabeça para segurar toda a barra que eu estava tendo, porque eu sabia que eu não tinha apoio necessário. Então, ela chegou e disse, não, você vai ter que, está doendo, está sofrendo, mas você vai ter que cuidar dos seus filhos e você não vai poder fazer nada por enquanto agora. Então, assim, eu passei um tempo
vivendo quando saí da relação, eu não quis nada dele, eu não quis nada do que eu tinha direito, eu abri mão de tudo, literalmente, eu só trouxe, na realidade, eu já estava com o meu carro, eu não fiz nada daquele casamento, nada, eu tenho direito a tudo, mas eu abri mão de tudo, literalmente, até isso eu fiz também, porque eu não queria nada que lembrasse aquela situação, e a única coisa que eu exigi naquele momento foi a pensão dos meus filhos, abrir mão da pensão que era para mim também, porque naquele momento o que era importante, eu estava na casa da minha mãe, por enquanto, já que ela não deixou eu tomar nenhuma atitude, ela me ajudando ali, mas eu tinha que assumir meus filhos, e eu assumi meus filhos com a pensão que ele mandava para eles. Então, naquele momento eu fiquei assim. Depois que passou um bom tempo turbulento, eu parei um dia e disse, eu nunca gostei de trabalhar para ninguém. Nunca gostei. Eu sempre gostei no caso, eu ser minha chefe. Tem meus horários que eu também eu dou mais do que recebo. Eu gosto, às vezes, de ser assim, porque é uma entrega que eu sei que é verdadeira. E eu queria fazer isso naquele momento. Eu comecei, foi o que eu fiz. Eu abri o meu canal no YouTube e comecei a trabalhar com rede social. Foi a alternativa que a vida me trouxe dentro do que eu precisava. Porque eu queria fazer isso. Então, eu criei condições de ter um trabalho que eu não tivesse mais problemas, porque as pessoas inventam muita desculpa, Pérola, para não reagir, entendeu? As pessoas não querem criar obstáculos. Não é fácil. Eu, mais do que ninguém, posso dizer, eu passei por muitas coisas. Não foram poucas, e eu digo a você, sou muito feliz por não ter mudado minha essência, porque eu sou uma mulher que eu sou isso aqui. Quando eu estou com alguém, eu sou uma mulher que me entrego, mas hoje com prudência. Se eu sou amiga, eu sou amiga de verdade. Se eu sou profissional, eu sou a profissional que abraça você e entende o seu lado sempre. Então, a minha essência foi mantida. Foi uma das coisas que estava intacta em mim, que não foi mudada. Então, a minha essência ela nunca mudou. Eu sou uma pessoa assim, eu sou de verdade. E essa questão do trabalho, eu criei condições. Então, mulheres, parem de criar desculpas e colocar a culpa no outro. Ah, na minha mãe, no meu ex-marido, não sei o quê. Não. Foque no que é importante e façam. Dê o primeiro passo, porque a vida está aí. Ó. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, esses foram os meus atributos para eu começar a reagir dentro do que eu podia. Maravilha. E você falou uma coisa na sua fala da outra pergunta que eu achei assim genial trazer, porque muitas mulheres não têm a noção disso, que é, gente, isso no casamento, mas qualquer relação. Quando acabou, sinto muito, você não é a mesma pessoa que você era antes daquilo começar. Então você vai ter que descobrir quem é você agora. Exatamente. Porque tem muita gente que passa por situações difíceis quando eu estou atendendo, né, como terapeuta, e a pessoa quer, eu quero voltar a ser quem você era, e eu tenho que mostrar para essa pessoa, você nunca mais vai ser aquela pessoa não existe mais. Era um outro momento, era um outro tempo, era uma outra experiência, era uma outra cabeça, você mudou, já não é mais aquela pessoa. Você pode ter coisas daquela pessoa que ainda vivem em você, mas você não é mais daquela pessoa. Então, você tem que entender quem você é agora, resgatar isso, se sentir inteira de novo e ver o que daquela pessoa do passado ainda existe e quem é essa nova pessoa que você talvez não esteja nem olhando, o que ela gosta, o que ela faz, né? Uma coisa importante, Pérola, que essa questão de você querer ser aquela pessoa, como você falou, ela não existe mais, mas você tem que parar e fazer um checklist. Tem que fazer o seguinte, aquela pessoa que eu era, ela era uma pessoa que era boa para mim, no caso, para ela mesma. Ela se permitiu a estar nisso? Não. Essa mulher não era eu. Então, a mulher de hoje é a mulher que passou pela turbulência, que passou pela diversidade e que aprendeu com aquele problema a ser uma pessoa melhor. É tanto que hoje eu sou outra pessoa. Eu não perdi minha essência nem meu caráter, mas o resto eu sou uma mulher muito melhor hoje, com certeza. Com certeza. Maravilha. O pessoal está falando aqui, né? Não sei se você viu, eu tinha colocado na tela, a Adriana falou recalcular a rota, equilíbrio e evolução, né? E dando palmas aqui. Exato, Adriana. E a Adri está falando, é verdade, concordo, Fabiana, ser independente, não depender dos outros. Exatamente, isso é importante, viu? Que bom seu comentário, eu fico feliz.
pelos comentários de todas que estão aqui interagindo com a gente, né, Pérola? Isso é tão importante. Estamos aumentando essa energia aí, que as mulheres estão entendendo que precisa sair da caixa, precisa mudar algumas coisas, precisa se refazer e mudar a rota. Porque não dá para você viver reclamando, aquilo ali, porque fulano. Não, gente, o outro está vivendo, o outro já casou, já se refez, a pessoa já mudou de cidade, e você está ali com um lencinho na mão, chorando pitanga. Você tem que mudar, você tem que entender que a vida ela tem uma quantidade de possibilidades. Por isso que lá no meu Conecta Ela, a frase de lema são mulheres fortes que constroem pontes, elas transformam conhecimento. É esse conhecimento que eu falo. O conhecimento da dor que transforma a mulher em empreendedora. É o conhecimento da diversidade que transforma a mulher em guerreira. E não é guerreira que eu falo, é realizadora, porque guerreira é uma coisa de sofrimento. A gente já passou por isso. É idealizadora, realizadora de sonhos. Essa é a mulher que a gente tem que se transformar depois da dor. E não ficar presa naquela corrente e não vai render nada, só envelhecer nossa pele, e a gente não merece isso, né? Não, nem pensar. Dicas de passagem, gente. Chora, mas chora bonita, tá? Isso assim, tipo, quando eu falo chora bonita... Eu fazia isso, eu saía, eu estava arrasada, 10 quilos a menos, mas eu fazia meu cabelo louro sempre, era grandão, era na cintura, eu saía toda arrumada, o povo dizia, essa mulher acabou de separar. Eu escutava o murmúrio dos vizinhos lá no prédio de minha mãe. Essa mulher está com a cara de sofrimento. Quem está arrumada é ela. Eu digo, glória a Deus. Meu amor, a gente cai, mas a gente tem que estar linda, vai levantar em outro estilo, sempre. Exatamente, chora maquiada, a Adriana está falando. A Andiara está falando, chora bonita de preferência em Paris. A Adri Silva está falando, concordo. E aí, gente, e quando eu falo isso, não é que para vocês não curtirem o sofrimento ou fingirem que vocês não sentem. Tem momentos, quando a gente está em sofrimento muito grande, que a gente vai se largar, não vai ter como. A gente tem que viver o luto, tem que largar no chão, tem que ficar descabelada mesmo. Até caiu a pedra no chão aqui. Tem que ficar descabelada. A energia foi forte. Foi. Ela falou, não, quebra isso. Tem que ficar descabelada mesmo. Uma coisa muito importante, Pérola, nesse processo, como você falou, e agora você deu um gancho, tem dias que a gente não está pronta para levantar da cama. Eu trabalho com rede social, então eu tenho que estar assim, 24 horas. Hoje já tive outras lives, como eu te falei, mudando de roupa, tomando banho, trocando de maquiagem, mudando. Mas a gente precisa ter tolerância com o nosso tempo. Quando a gente não tiver naquele momento, tudo bem, a gente vai ter que fazer aquilo, mas a gente tenta dentro do que a gente consegue, mas a gente tem que tentar. Como a minha mentora maravilhosa de ontem, Fabi Araújo, disse, eu pego aqui e tento dar um sorriso. Bem, se não conseguir, volta a maquiagem, tá tudo bem. É no seu tempo, respeitando o seu, tendo tolerância com você. Isso é respeito a si mesmo. E uma coisa importante que você trouxe, a gente que trabalha em redes sociais, mas isso é muito emblemático. Tem vezes que você não está pronta, então não faça. Exatamente. Não faça. Gente, assim, eu falo de ficar bonita, porque você tem que se cuidar, você não pode se largar. Mas quem me acompanha há mais tempo sabe que tem hora que eu sumo, e eu sumo mesmo, e eu aviso. Eu falo, gente, não estou bem, eu faço stories, vou precisar de um tempo, depois eu volto. Ou, às vezes, eu até dou uma sumida, depois eu falo, gente, aconteceu isso, eu precisei de um tempo para mim, porque eu sou de verdade. Exato. Não é porque eu sou terapeuta que eu vou ficar inventando um mundo que não existe. As pessoas gostam de pessoas de verdade e fazem o que você faz. Eu sumo mesmo. Tem momentos que eu sumo e eu falo, nossa, a pessoa até falou, Pérola some mesmo. Eu sumo mesmo. Quando não dá, eu sumo e eu aviso. Tem vezes que eu nem aviso. Quando é algo mais assim, pontual, eu nem aviso. Mas quando, por exemplo, eu sei que eu vou, por exemplo, tem luto na família. Já nessa empreitada, já perdi pessoas. Então, eu falo, gente, olha, eu não tô bem, perdi meu tio, eu vou precisar de um tempo, eu vou sair daqui, mas eu volto, eu faço até por escrito. Quando tem texto por escrito, tem gente que já sabe, aconteceu. Agora eu escrevo mais, né? Antigamente eu não escrevia, mas antigamente eu só fazia vídeo. Então, quando tinha coisa por escrito, é porque realmente eu não conseguia falar. Não tinha condição. Hoje não, hoje eu já mesclo vídeos com textos, já mudei. Mas é você entender o teu tempo, gente. E a gente está falando aqui, trazendo isso, porque eu gostei muito dessa questão do complexo de inferioridade, porque muita gente tem complexo de inferioridade e não sabe. Exatamente. Não sabe. E é importante porque, assim, eu não sabia que eu tinha.
Eu trabalho com a minha autoestima, né? Quem conhece a minha história sabe um pouco, já contei isso em alguns momentos. Eu fui descobrir que eu não tinha autoestima quando eu entendi que eu não tinha sonhos, que eu não sonhava, eu não tinha perspectiva de vida. Incrível agora, isso é uma coisa incrível, porque a pessoa sem sonho é como se fosse uma planta que tivesse morrido ali o caule. A raiz não tem mais para onde crescer. Então, a pessoa que não sonha, ela não planeja o futuro, porque eu ouvi uma frase ontem até de um mentor, que eu fico estudando bastante à noite para fazer conteúdo, e ele disse o seguinte, o passado, você tem que ver o passado como algo que já foi, que está, enrijeceu. Não tem mais para onde ir. Mas o seu futuro é um mundo de possibilidades e aquele futuro você vê como se fosse aquelas estrelas cadentes que estão no céu, que estão assim, riscando o céu. Então, você tem que olhar e sua mente tem que sair do foco, sabe, tem que planejar ali naquela coisa, tem que imaginar. E quando você não vê mais isso na sua vida, você não tem brilho. E quem não tem brilho, não tem vida. Exatamente. Exatamente. Então, assim, gente, olha, se você. Será que eu tô com um complexo de inferioridade? Primeiro, se você tá achando que você não pode. Não é só relacionamento, que você não merece algo melhor na sua vida do que você tem hoje, você tá com um complexo de inferioridade. Se você não tem sonhos, não necessariamente é complexo de inferioridade, pode ser, mas é um indício muito forte que você desconectou de você. O complexo de inferioridade é quando a pessoa olha para você, olha para ela, independente de relacionamento, e ela não acha nada interessante nela mesma ou na vida dela. Tipo, ela se acha. É aquela pessoa que a pessoa elogia e ela sempre devolve com a negativa. Ah, como você tá bonita. Não, não, acho que eu tô gorda, eu preciso melhorar. Ah, como você é inteligente. Não, eu preciso estudar mais. Então, assim, ela sempre tem um embate negativo sobre ela. Ela se olha no espelho e ela diz, eu sou feia. E ela é a pessoa mais linda do mundo. Eu tenho isso, eu já passei por isso dentro do meu contexto, da minha vida, não eu, no caso. Mas por conta, mas esses traumas vem de outras coisas, tem a questão do abuso sexual, tem a questão do abandono familiar, tem a questão da diferença da criação de um filho para o outro, tem a questão do desamparo afetivo na família. Então, isso tudo gera o complexo de inferioridade também. Não é só os relacionamentos, não é só o seu parceiro, a sua parceira. É um trabalho que nunca lhe deu merecimento, são as críticas que você recebe na vida pela sua família que nunca lhe validou, são os comentários negativos que sempre falam de você quando não querem enxergar o seu potencial. Então, isso tudo gera o complexo de inferioridade na pessoa. Não é só relacionamento. Não, relacionamento a gente pegou como um gancho porque esse é o seu tema. Mas o complexo de inferioridade ele é muito grande, porque às vezes, por exemplo, no relacionamento tá tudo bem, mas você tem um complexo de inferioridade no trabalho. Então depende muito da área da vida, entende? Aqui falou aqui, tipo, verdade, quem não sonha não realiza, a autoestima fica lá embaixo. Sim, e gente, quem não sonha é um grande indício de que não tem autoestima. Por quê? Isso é uma das coisas que eu trago mais em mentoria. Mas a autoestima, o que acontece? Quando você tem autoestima, você tem força, você tem garra, você tem potência para fazer, correr atrás do que você quer. Quando você não tem essa potência. Quando você não tem um sonho, você está desconectado de você. Você acha que você tem autoestima? Você não tem. Então, a autoestima está no pé, por quê? Porque você está desconectado de você, você não sabe o que você quer, muito menos tem energia para poder conectar e fazer. Exatamente. Nossa, é sobre isso, sabe? E Fabi, me traz uma coisinha aqui pra gente. Como é que você, assim, você falou do que você fez a lista da desconstrução, né? O que ficou construído e o que não foi. Mas nesse resgate, como é que se fez a construção? Porque primeiro você fez o balanço. Como é que você foi fazendo o empoderamento? A construção que eu fiz foi analisando o meu dia a dia, as minhas ações. Eu fui olhar para dentro de mim, olhar quais eram minhas ações que eu mais gostava de fazer, o que tinha de melhor em mim. Seja o que for, seja uma tarefa que eu exercia, uma qualidade que eu tenho, seja no dia a dia, seja no que eu já fiz quando eu era mais nova, no meu trabalho. Então, eu fui pegando essas coisas, essas peças importantes que eu mais gostava de fazer. Tipo, uma habilidade. Vamos supor, dar um exemplo. Eu gosto de falar. Então, eu comecei daí. Peraí, eu sou comunicadora. Eu comecei a lembrar da época da escola, da faculdade, que quem sempre
Quem sempre estava à frente para fazer os trabalhos de uma turma imensa era eu. Aí eu comecei a juntar as peças na minha cabeça. Bem, a comunicação é algo que é intransferível na minha vida. Aí vai, os meus valores, meus princípios. O que eu quero para mim? O que eu acreditava antes que hoje em dia apagou por conta disso? Não, vamos reacender aqui. Então, eu não negocio valores e princípios com ninguém. Isso foi o segundo fator. Terceiro fator, eu disse, que direção eu posso tomar? As minhas possibilidades. Eu gosto de falar esse nome e tenho isso como um lema. Naquele momento, para as minhas possibilidades, bem, eu estou na casa da minha mãe, não estou trabalhando, então eu tenho que fazer algo dentro do meu contexto, trabalhar na internet. Eu nunca tive acesso à internet. Eu era a pessoa mais enferrujada do mundo. Hoje em dia eu faço tudo dentro da internet. Eu mesma edito vídeo, eu paguei uma equipe, mas hoje em dia quem faz tudo sou eu. Então, eu transformei as minhas prioridades em possibilidades naquele momento. O que é que eu fui tirando de melhor? O que é que eu posso trabalhar? Com o que é que eu posso trabalhar? E parei. Bem, eu posso pegar o que eu passei no relacionamento e trazer um lado mais suave e mudar a vida do outro. Então, os meus degraus, os meus alicerces foram construídos em cima dessas questões. Foi como eu me refiz. E quando eu vi, eu já estava no mundo, na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Essa não tem como você não ser encontrada. Você pode até não ser encontrada em outro lugar, você pode até se fechar dentro de uma lacuna, mas na internet, você grava um vídeo, você joga lá, você vai ser encontrada. Você pode até viajar ou estar numa questão sua, como você falou, de luto, mas você deixou um material pronto, você joga lá, você não tem como não estar em evidência. Então, eu usei as minhas condições e transformei em possibilidades. E hoje eu sou muito feliz, porque eu trabalho com o que eu amo fazer e me comunico levando. É como se eu fosse. Sabe aquele pombo correio de antigamente? A internet hoje virou um foguete. A gente está aqui em tempo real, você está em São Paulo, eu estou em Sergipe. Olha que coisa maravilhosa. E essa é uma possibilidade. Ah, mas eu não gosto disso. Pega um limão e espreme até onde você puder espremer e veja dentro daquele contexto o que, é que você pode pincelar. É uma pescaria de possibilidades. O que, é que você pode? E eu me refiz assim. Literalmente me refiz assim. Nunca fui a um psicólogo, nunca fui para terapeuta para dizer, olha, meu marido, não sei o quê. É importante? É. Quem não tem esse poder de sair sozinha do buraco, de se refazer sozinho, que não é fácil, Pérola. Procure um profissional como você. Procure uma profissional que atenda, que segure na mão e que olhe a alma, o espiritual, o que for. Mas precisa procurar pessoas que dê apoio como vocês, profissionais como vocês. Isso eu digo aqui, de coração. Não tentem, se vocês não conseguirem sozinhos, sair do buraco sozinhos. Se vocês chegarem num ponto de não conseguir mais, não fiquem parados, porque vocês podem adoecer. Busquem pessoas como Pérola, como muitas psicólogas, psicanalistas. Futuramente eu estou me formando em psicanálise também, que faz todo sentido fazer isso, porque eu trabalho com pessoas com comportamento humano. E eu amo fazer isso, mas são pessoas como vocês que já estão nesse contexto, que podem segurar a mão dessas pessoas e podem mudar a vida delas. Podem mostrar tudo que eu mostrei aqui. Eu fiz sozinha. Eu fiz com uma força muito maior, que foi Deus. Que eu sempre tive uma fé inabalável, mas tem mulheres que não conseguem e precisam de ajuda, como profissionais, como vocês, e maravilhosos, que mudam, dão sentido, dão cor, dão brilho à vida das pessoas. Sim, é sempre importante a gente pedir ajuda, gente. Eu falo de coração porque eu sou uma terapeuta, eu tenho terapeuta e eu tenho psicólogo. Eu busco ajuda mesmo. Eu tenho terapeuta, tenho psicólogo, me cuido com periodicidade, porque eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu não preciso. E eu não devo. Isso é muito importante, porque às vezes as mulheres, o que acaba deixando as mulheres num looping sem fim, é que elas acham que elas têm que dar conta, daí não dá conta, e fica culpada por não dar conta, e fica no pé de ajuda. Quem bem soubesse, ela fazia terapia. Toda pessoa. Eu mesmo já estou no caminho, porque eu vou precisar realmente, por causa de todo o processo da psicanálise e também por conta da minha vida. Eu preciso, todo mundo precisa de ajuda, como você falou, ninguém pode caminhar só. Mesmo que você se sinta super, ninguém é super. Sempre tem uma lacuna ali escondidinha que precisa de uma luz e precisa de uma ajuda. E é aí que a gente tem que precisar pedir ajuda a alguém. Você está certíssima.
Não, tem que cuidar, gente. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu me cuido mesmo. Eu cuido dos outros, mas eu tenho quem cuide de mim. É, Tenho quem cuide de mim, por quê? Porque eu não tenho que dar conta de tudo. Ser exatamente. forte não é ter que dar conta de tudo ou não pedir ajuda. Ser forte é reconhecer quem você é e ter a coragem de Exatamente. pedir ajuda quando for preciso. Essa E foi uma uma outra das coisa, coisas mais difíceis que eu tive que aprender e que eu ainda tenho que lembrar. eu tenho, nesse processo de que eu estou passando assim, depois de separação e hoje, como mulher, como ser humano, eu tenho entendido algumas coisas que eu era muito assim, de querer. É muito recente isso, de querer agradar. Não porque eu tenho aquela coisa de prender. Eu nunca fui uma pessoa de querer prender pessoas ao meu lado para eu ter aquela atenção. Eu nunca fui assim. Mas queria agradar todo mundo. Não quero agradar todo mundo, porque você não agrada ninguém. Quando você tem pessoas que são muito assim, eu já fui muito assim. E hoje estou tentando melhorar nisso, de querer ser amiga demais, ser mulher demais, ser parceira demais, ser mãe demais, ser tudo demais. A gente aprende com a vida isso. Tem coisas que só a vida ensina. Não vale a pena. As pessoas não valorizam. A nossa essência, só quem valoriza somos nós. Nós mesmos. Então, nossa importância, o nosso primeiro divã, como eu ensino lá minhas seguidoras sempre, tenho minhas seguidoras que já estão transformando vidas, já estão fazendo, transformando sua vida em possibilidades, porque eu sempre falo, o seu primeiro divã é seu espelho, olha para você, você se ama, qual é o seu merecimento, o que é importante para você, o que você quer da sua vida, onde você quer chegar. O espelho talvez lhe responda em silêncio o que você precisa ouvir, para você pegar uma reta e saber quem você vai pedir ajuda, a quem você vai, onde você vai se amparar, com quem você vai se amparar. Isso é muito importante, porque ele demonstra, ele reflete você mesmo. E você muitas vezes não se encara, porque você não tem coragem de fazer isso. E a melhor coisa que tem é você se encarar, para você saber o que você precisa mudar na sua vida. Verdade. Você se encarar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis e desafiadoras da vida. De verdade, quando a gente fala de se encarar, a gente é olhar na frente de um espelho, olhar todas as feridas expostas e falar: ok, é isso que tem para hoje. E eu aceito que é isso que tem para hoje. É E eu verdade. vou pegar e eu vou fazer alguma coisa diferente com isso. Eu acho que essa é uma das coisas mais dolorosas do mundo. É quando você chega com a humildade de olhar e falar: ok, é isso que tem, é assim que tá, não é o que eu queria. E se você se responsabiliza, você olha e fala: ok, eu deixei chegar nesse estado. Então, ó, até caiu outra pedra já temos mais um livramento. Falou Eu algo deixei. agora sim. A questão de você se responsabilizar pelos seus atos, parar de ficar culpando só os outros, porque relacionamentos, eu estou dizendo em geral, amizade, família, entre casais, você tem uma parcela de culpa e aquela pessoa também. Você talvez por deixar que as pessoas façam isso com você, ou por você se doar demais ao outro e não entender que o outro nunca vai lhe enxergar como você realmente é. Entendeu? E aí você precisa parar e dizer assim, para de ficar jogando a culpa sempre no outro, foi você que se permitiu. Uma seguidora minha chegou para mim e disse assim, Fabi, por que eu não consigo encontrar um homem potencial para mim? Eu disse, porque você não enxergou ainda. Porque você está olhando para ele, procurando o que tem nele que não tem em você. Você não pode procurar no outro a sua felicidade, você tem que procurar dentro de você. Quais são as caixinhas que estão vazias dentro de você, que você precisa enchê-las de algo potencial na sua vida. Porque você não pode procurar uma pessoa para suprir o que você não tem. As pessoas não estão sendo pagas para isso, nem nasceram para suprir o que você não tem. Você tem que se encontrar. Não entre em relacionamentos, eu digo sempre, feridas mal resolvidas, porque pessoas feridas ferem outras pessoas, pessoas machucadas machucam outras pessoas. E relacionamentos, vocês têm que pensar antes de entrar, que vocês não é só você e o seu parceiro ou sua parceira, mas vem duas ou três, ou uma só, pessoinha que não pediu para nascer, e que ela vai ser o saco de pancada dos seus erros. Você vai adoecer os seus filhos. É exatamente isso. Tá me vindo aqui uma coisa para fazer nesta live.
para as pessoas que se conectarem é o seguinte: a gente está chegando no final, e no final da live a gente tem o quadro Fofocando com os Oráculos, gente, que a gente fala com o convidado e deixa o conselho dos oráculos. A Fabi decidiu fazer algo especial, que é o quê? Deixar esse presente para quem está assistindo. Então, quem está assistindo vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta. A gente vai sortear dentro de quem falar com a gente no Instagram. Então, quem quiser receber uma mensagem específica, uma pergunta, vocês vão lá no Instagram, me segue a Fabi e manda mensagem no privado para mim ou para ela. Para mim, melhor para mim. Segue nós duas, manda mensagem para mim. Eu quero uma mensagem dos oráculos. Porque eu vou ver dentro de quem mandar, eu vou sortear. E vai poder responder. Eu quero que você, Perla, coloque aí o nosso arroba, o seu, lógico, as pessoas já têm, estão aqui porque você já faz o programa, todo mundo já lhe conhece. Mas coloca o seu e coloca o meu arroba. O pessoal entra lá, segue a Fabi Matos na minha página de relacionamentos, depois pode se conectar, depois de conectar elas. Mas, primordial, mandar mensagem para você, porque eu estou abrindo mão de um brinde que era para mim, para vocês que estão na live, como presente da gente, presente de Pérola e meu para vocês, aqui no programa dela, no podcast. Exatamente. Vão lá, porque eu sou taróloga, para quem não sabe, está chegando aqui pela primeira vez. Eu estou olhando para baixo porque eu estou anotando aqui o Instagram dela, tá, gente? Eu sou taróloga e eu vou fazer isto para especialmente responder a pergunta de uma pessoa, mas eu senti de trazer uma mensagem geral dos oráculos aqui, e eu vou trazer um conselho geral. Deixa eu só colocar aqui. Mas antes de você falar, eu quero fazer uma merchan aqui, que eu sei que não pode, mas eu vou fazer. Pode sim, aqui é fazer merchan. Pode fazer merchan. Eu gostaria que vocês, gente, quem não seguia a Pérola, seguissem a Pérola Bittencourt, porque ela é uma mulher maravilhosa. Eu conheço o trabalho dela, eu faço algumas ações com ela, e eu posso garantir que é 100% de satisfação garantida, porque ela realmente é uma mulher que ela vê a sua alma. Então, por favor, sigam não somente lá no Instagram, mas também aqui no canal dela. E se puderem também seguir o canal Vibe do Amor, eu agradeço a todo mundo. Mas sigam ela e façam as ações junto com ela, porque ela, como diz aqui no Nordeste, ela é porreta. Obrigada, Salinda. É um prazer te atender. Gente, eu vou deixar as nossas redes aqui abaixo. No box de informação do YouTube tá os nossos arrobas do Instagram, tá? Mas eu vou ver o do YouTube, eu acho que ainda não está, o YouTube da Fabi, mas eu vou colocar. Mas o Instagram, tanto do Conecta Elas, quanto o Fabi Matos, está aqui. Então, dá uma olhada lá, mas eu vou deixar aqui o arroba. E enquanto isso, o que eu senti de fazer? Fazer uma tiragem geral para quem se conectar com essa live, um conselho sobre relacionamentos. Eu não ia fazer, porque eu falei, vou deixar como... Mas vocês ainda concorrem à pergunta individual, tá? Mas eu senti de fazer, então eu vou tirar uma só, não tem mais, porque geralmente eu não faço isso, mas em algumas lives eu tô sentindo de trazer um geralzão, então eu vou trazer. Então, pera lá. Bora lá. Conselho Geral de Relacionamentos, para quem está assistindo. Bora. O pessoal já curtiu aqui. Um presentão desse impossível. Tiragem com você. A primeira carta que saiu é a carta do louco, que ela fala, gente, coloca mais leveza nos relacionamentos. Tem um peso muito grande que vocês estão colocando de expectativa, de tem que ser assim, e um relacionamento, quando começa a ter muita cobrança do tem que ser assim, avalia, tem que ser assim mesmo ou foi a expectativa que você colocou? Foi combinado isso mesmo ou é a ideia que você tem? Porque às vezes o outro não está compactuando, ele não vê da mesma forma. Já teve essa conversa? Vocês veem da mesma forma? Então traz leveza para o relacionamento. É o momento de deixar as bagagens para trás. Essa é a carta da morte. Ela fala, gente, vamos tirar as bagagens, os pesos do que não serve mais. Avalie o que realmente é interessante. Se é bom estar nessa relação, ok. Mas e se não for, ou deixa a relação ir, ou tira da relação que não serve mais. Lembra? Traz leveza. Então, viu que é para continuar a relação? O que tem que ir embora? Para que a relação seja saudável. Viu que não é para continuar a relação? Desapega, mas avalia com leveza o que você quer. E o final, aqui, a última carta é a carta da força, que é traga equilíbrio emocional. Se equilibra emocionalmente para você tomar as melhores escolhas. Por quê?
Um emocional abalado não toma as melhores escolhas. Você precisa se equilibrar emocionalmente para entender exatamente o que você quer das relações que você está vivendo, ou se você não está vivendo, o que você quer viver. É isso, deixa eu ver, tem mais uma carta para tirar. Peraí. Tá aqui. Ouça, aqui a grande sacerdotisa, ouça a sua voz interior. Você não está conectado o suficiente com você para saber o que você quer, entender o que você deseja e ouvir a tua intuição para escolher os melhores caminhos. Então, se reconecta com você primeiro para poder ver para onde você vai nos relacionamentos que você tem. E é isso. E tem gente que está na live, que está esperando a tiragem. Eu já aviso, a tiragem está pronta, é que eu não consegui enviar. Mas assim que a live fechar, eu mando. Porque tem cliente meu aqui, eu falei, pô, ela tá tirando tarô e não tirou, não mandou para mim, relaxa, o tarô tá pronto, é que eu não consegui mandar, não subiu o vídeo no YouTube aí. Mas a tiragem vai chegar hoje ainda para você. É que essa mulher é muito com sonhos, gente. Mas ela dá conta de tudo, viu? Não dou conta de tudo, mas eu tento. É importante a gente falar isso, eu não dou conta. É verdade. Mas eu vou tentando. E é sobre isso, gente. Depois vocês falam o que vocês acharam da tiragem. Esse é um coletivão para todos vocês, tá? Também uma coisa, né, Pérola? Deixar os comentários aqui, que é importante para o canal de Sim. Pérola, deixar assim, o que vocês acharam da nossa conversa, que eu amei todos que estão aqui, deixando suas opiniões, todos que argumentaram. E desde já lhe agradeço por esse carinho, por esse convite incrível, que eu sabia que seria incrível com você aqui, esse convite, e com todas as mulheres incríveis que estão aqui. E um beijo, gratidão a todos, gratidão a você por esse espaço, pela confiança de sempre. Gratidão por aceitar o convite, foi um prazer. A minha cliente já está falando aqui, captei vossa mensagem. Eu falei, ok. Eu não expus ninguém, você se expôs e tá tudo certo. Que bom que vocês amou, Adri. E é sobre isso, gente. Primeiro. Adri, um beijão para a Adriana. Ela foi muito presente aqui na live, na nossa conversa. Um beijão no coração, seja parte da gente aí. Fica sempre em conexão. Sim, a Adriana Azevedo e a Adri Silva, a Andiara, todo mundo que passou aqui. Todo mundo. Gratidão, porque teve gente que passou, mas não comentou, mas todo mundo que passou. Olha, desculpem que eu não enxerguei, porque mesmo com esse óculos eu não enxergo todo mundo. As letras são muito pequenininhas, tentando, lutando aqui. Relaxa. Mas gratidão por aceitar o convite, foi uma delícia. A gente acabou fazendo um papo bem mais linear hoje. Geralmente eu faço uns papos meio doidos. Quem acompanha deve ter até achado estranho. Ué, ela continuou na mesma linha de raciocínio do começo ao fim. O que foi que aconteceu? Mas é porque o papo estava bom e eu fiquei curiosa. Gente, eu sou curiosa. Quando eu falo que eu quero saber da tua vida, vocês viram? Eu comecei a interrogar. Não é à toa, né? Que é Fofocas, né? O nome do programa, Fofocas Terapêuticas. Isso caiu como uma luva. Eu peguei o meu chá e eu falei, então conte-me mais, eu quero saber, me dá mais detalhes. Depois a gente, porque eu sou dessas. Ai, obrigada, Andiara. A Andiara falou que arrasaram, a Adri Silva falou que ela chegou depois, mas amou a live. E venham, gente, toda quinta-feira tem live, tá? O Fofocas, no momento, ele tá a cada 15 dias, mas quando não tem live aqui de quinta-feira, tem live lá no @Pérola Bittencourt Autoestima, tá? Mas tanto é que a nossa próxima convidada daqui a 15 dias está aqui, que é a Andiara. A Andiara é a nossa próxima convidada. E, gente, inclusive, eu falo, se você quiser participar do Fofocas Terapêuticas, quer contar a sua vida para todos nós, me chama, porque eu aceito pessoas, eu quero saber da vida de todo mundo. Então, venha. Fazer uma divulgação aqui, dia 17 desse mês, a minha convidada da live de relacionamento lá na minha página do Instagram, @Fabiana Matos, com 2T, Santana, _ é Pérola Bittencourt. Corram, porque vai ser divino esse momento também, mágico lá, às 20 horas. 20 horas no dia 17, gente. Ó, vamos falar o calendário aqui por enquanto, para vocês anotarem. Dia 16, às 7 horas, é live lá na Pérola Bittencourt Autoestima no Instagram. Dia 17 é live lá na página da Fabi. Qual é o @ que vai ser? Que eu já me perdi. É a Fabi Matos. Fabiana Matos, com 2T, Santana, _ Santana Underline. Vai ser lá às 20 horas, que a gente vai falar sobre relacionamentos, é um outro tema, mas bem legal. E nós vamos estar aqui no dia 23 com a Andiara fazendo podcast Fofocas Terapêuticas. Vocês estão vendo que o mês está movimentado. Então, calendário bonitinho. Venham. E no dia 30... E é isso. Gratidão, Fabi, por estar aqui conosco. Obrigada a todos.
Muito obrigada por se predispor a contar um pouquinho da sua história para a gente. O pessoal amou. Claro. Aqui, ó, a Indiara falando, vamos na doideira, vamos mesmo. E é isso, gratidão de verdade por abrir a sua história, o seu coração, porque eu sei que algumas histórias que você trouxe aqui são histórias que, mesmo curadas, são complexas. E eu respeito muito você abrir para a gente para contar para ninguém, viu? Eu nunca cheguei em nenhum programa de podcast, em nenhum lugar que eu estive para dar entrevista, para contar a minha vida, mas aqui hoje eu resolvi realmente explanar tudo, porque eu senti no meu coração que eu precisava também ajudar outras pessoas aqui no seu programa, que seria muito bom. Obrigada mesmo. Gratidão! Aqui, ó, já estão falando aqui que já estão te seguindo, Fabiana. Estão falando aqui que já estão. Lá vocês vão amar também, viu? Nós vamos amar também. Somos sempre conexão, né, Pérola? Nós duas lá, por lá também. Vocês vão amar. E sim, Andiara, nós vamos fazer grandes fofocas. E estejam sempre ligadinhos aqui. Aqui nós estamos na 6ª live do Fofocas Terapêuticas. Se você gostou, corre lá no canal, corre no playlist do Fofocas Terapêuticas e vai maratonar, porque a gente tem fofocas deliciosas aqui para vocês. E é isso. Um grande beijo a todos e gratidão. Sua linda! Obrigada, meu amor. Um beijo no coração de todas vocês e um beijo pelo que Deus abençoe todos os dias por esse momento incrível que você criou, essa possibilidade. Viu? Beijos. Tá, meu amor.